A maioria das pessoas na sala compartilhava a opinião da serva. Por que Zhao Pintin foi morta logo depois que Li Hengyuan se casou e veio para a mansão depois que ela viveu aqui por 2 anos em segurança? Não foi coincidência demais? Quase todo mundo olhou para Li Hengyuan com curiosidade e medo. O consorte havia estado na mansão há pouco tempo, mas ele já havia matado uma concubina de Sua Alteza. Quão cruel e impiedoso ele era! Enquanto isso, eles observavam Sua Alteza secretamente, imaginando o que ele faria com Li Hengyuan. Cheng Zeng tossiu, tão fraco como sempre, antes de olhar para Li Hengyuan, perguntando: "Você tem algo a ver com a morte da senhora Tinga?" Li Hengyuan balançou a cabeça francamente. "Não, não tenho." "Isso é bom." Cheng Zeng estendeu a mão para segurar a mão de Li Hengyuan e disse com um sorriso gentil: "Eu acredito em você." Parada sem palavras pelo que Cheng Zeng acabara de dizer, a serva de Zhao Pinting olhou para ele chocada. "Sua Alteza, você não pode simplesmente encobrir os delitos de Li assim." A criada escondeu a ferocidade brilhando em seus olhos e reclamou em lágrimas: "Sua Alteza, você é o mestre desta mansão. Se você deixar o verdadeiro assassino sair livre dessa vez, como confiaremos em você no futuro?" "Cale a boca." A serva continuou chamando Li Hengyuan de verdadeiro assassino, o que irritou Cheng Zeng. Ele chutou ferozmente a serva para longe, dizendo: "Sem mencionar se o consorte Li é o verdadeiro assassino ou não, com o que você acabou de fazer, eu tenho todos os motivos para você ser espancada até a morte agora." Com isso dito, Cheng Zeng cuspiu sangue por causa do seu repentino ataque de raiva. Seu rosto, que acabava de ganhar um traço de cor rosada, tornou-se horrivelmente pálido novamente. "Sua Alteza!" Li Hengyuan correu para apoiar Cheng Zeng, com seus olhos cheios de intensa preocupação. No entanto, Cheng Zeng não estava preocupado consigo mesmo no momento. Ele limpou o sangue do canto da boca e acenou para Li Hengyuan antes de franzir a testa e dizer: "Nesta mansão, eu sou a justiça e a lei. Se Zhao Pinting realmente foi morta pelo consorte Li, eu acho que ela teve apenas azar. Ela era apenas uma concubina. A morte dela não é grande coisa." Isso surpreendeu todo mundo na sala, pois não esperavam que Cheng Zeng fosse protetor com Li Hengyuan a tal ponto. A serva ficou sem palavras e ela apenas podia encarar Li Hengyuan com ressentimento. Li Hengyuan riu alegremente, dizendo: "Obrigado por sua grande bondade, Alteza. Por isso, prometo que vou descobrir o verdadeiro assassino." No momento seguinte, o olhar de Li Hengyuan tornou-se feroz. Ele caminhou até a serva, beliscou o queixo dela e olhou nos olhos dela, questionando agressivamente: "Por que você me acusa de matar a senhora Ting com tanta insistência? Além do fato de ter me casado e morar na mansão há pouco tempo, o que não é realmente relevante, você tem outras evidências sólidas? Você deve saber que, mesmo que isso vá a julgamento, sua acusação não será mantida no tribunal. Você recebeu a ordem de outra pessoa para matar a senhora Ting e me encadrar? Caso contrário, por que a senhora Ting morreria logo depois que me casei e mudei para a mansão?" "Não, eu não fiz isso." A criada negou imediatamente. "Não matei a senhora Ting. Você não pode me acusar disso sem nenhuma evidência." Li Hengyuan zumbou e disse: "Bem, você sabe que não pode simplesmente acusar alguém de algo sem evidência. Se você realmente quer a verdade, basta responder às minhas perguntas honestamente. Caso contrário, não terei outra escolha a não ser concluir que você está escondendo algo porque é culpada." Li Hengyuan se justificou com apenas algumas palavras, sua voz alta e forte, sem o menor indício de culpa. A criada não esperava que Li Hengyuan revidasse e ela abriu a boca, mas não sabia o que dizer. "Então, você vai responder às minhas perguntas ou não?" Li Hengyuan estreitou os olhos e apertou com mais força o queixo da serva, o que a fez se sentir oprimida pela pressão. A serva acabou cedendo à agressividade e ao argumento convincente. "Sim, eu vou lhe contar tudo, por favor." A criada, que estava de pé, caiu no chão em um instante, sentindo-se impotente. "Você moveu o corpo?" Li Hengyuan perguntou, soltou a criada e caminhou para se sentar ao lado de Cheng Zeng. A criada respondeu submissa: "Sim, eu fiz isso. Minha senhora estava nua quando a encontrei, e fui eu quem vesti todas as roupas dela." Ela queria proteger o último fragmento da decência de Zhao Pinting. Li Hengyuan continuou: "Ela estava deitada na mesma postura que está agora quando você a encontrou?"
A criada não sabia por que Li Hengyuan faria essa pergunta, mas respondeu honestamente. Sim, ela estava assim. Você ouviu algum ruído a noite passada? Li Hengyuan olhou para a criada sem pestanejar, tentando detectar o menor tom de desonestidade no olhar aterrorizado. A criada evitou o contato visual direto com Li e mexeu na bainha de sua blusa involuntariamente, dizendo: Eu fui dormir cedo a noite passada e não ouvi nenhum ruído. Qual foi o horário em que você foi dormir? Por volta das 7 da noite. Li Hengyuan brincou com o copo da mesa, dizendo: Quando foi a última vez que você viu a senhora Ting? Você sabe onde ela foi depois disso? A senhora Ting estava cansada por causa da auditoria contábil recentemente, então voltou para o quarto às 5h15 da tarde e não saiu mais tarde. Já que você foi dormir às 7 da noite, como você sabe que a senhora Ting não saiu mais tarde? Ela nunca saía depois que ia para a cama à noite. É assim mesmo? Li Hengyuan disse sorrindo. Se eu lhe disser que a senhora Ting não foi morta no seu quarto, onde você acha que seria a cena do crime? A criada regalou os olhos e negou ansiosamente. Isso é impossível. Diga-me, quem chamou a senhora Ting a noite passada? Li Hengyuan bateu com força a xícara no tatame, deixando o ar congelar. A senhora Ting, ela não saiu. A criada ainda estava lutando desesperadamente, mordendo seus próprios lábios, sem coragem de fazer contato visual com Li, nem com Cheng Zeng. Tudo bem, você não precisa me dizer. Li Hengyuan deu de ombros. Com tantas pessoas na mansão, acredito que deve haver alguém que viu a senhora Ting sair a noite passada. Se eu perguntar, vou descobrir pistas mais cedo ou mais tarde. Só que eu odeio arruinar a reputação dos mortos. Essas palavras privaram a serva do último pedaço de força no corpo dela. Ela caiu no chão debilmente e disse impotente: Sim, ela saiu a noite passada. Antes de se tornar concubina do mestre Pinhev, Zhao Pinting tinha um namorado pobre e eles se viam secretamente nos últimos 2 anos. Na noite passada, Zhao Pinting saiu para encontrar aquele estudioso. A serva deveria ficar de olho em Zhao Pinting, mas de alguma forma adormeceu e quando despertou viu o corpo de Zhao Pinting no quarto. Kyuni, vá atrás desse estudioso. Li Hengyuan deu a ordem imediatamente, mas era tarde demais. 15 minutos depois, Kyuni voltou. Sua Alteza, o estudioso está morto. Ele brigou com um bêbado e foi morto acidentalmente. O estudioso estava morto. Sua morte em um momento tão crítico tornou mais difícil para Li Hengyuan descobrir a verdade. Li Hengyuan não ficou surpreso. Se Zhao Pinting foi de fato envenenada pelo estudioso com uma bebida quando eles estavam tendo um encontro secreto, como ele suspeitava, parecia não haver mais nada para investigar desde que o estudioso morrera. Mas o estudioso não seria capaz de levar seu cadáver de volta para a mansão. Deve ter havido algo mais acontecendo. Agora o caso parecia mais complicado e confuso. Diga à senhora Yue e à senhora Yuan que esperem na sala de estar. Eu estarei lá em 1 minuto, Li Hengyuan disse depois de refletir por um tempo. Para levar o corpo de Zhao Pinting de volta à mansão, deve ter alguém dentro da mansão que ajudou aquele estudioso. Li Hengyuan queria sondar aquelas 2 damas e ver se conseguia encontrar alguma coisa. Depois disso, Li Hengyuan não foi para a sala imediatamente, mas voltou para o pátio de Cheng com ele. Como você sabe que o cadáver de Zhao Pinting foi transferido? Cheng Zeng perguntou assim que entraram no quarto dele. Cheng Yun também lançou um olhar confuso para Li Hengyuan, pensando: o consorte Li não teria algum tipo de poder mágico para ver o que havia acontecido ontem à noite, teria? Li Hengyuan serviu uma xícara de chá a Cheng Zeng antes de responder francamente: o livor mortis. Vendo o olhar confuso de Cheng Zeng e Cheng Yun, Li Hengyuan explicou: quando uma pessoa está morta e o coração para de agitar o sangue afunda nas partes inferiores do corpo e assim desenvolve a descoloração roxo-azulada sobre a pele, que é conhecido como livor mortis. Li Hengyuan fez o melhor para explicar os termos técnicos de uma maneira simples, para que eles pudessem entender. Quando encontramos o cadáver de Zhao Pinting, ela estava deitada de costas, então o livor mortis deveria aparecer nas partes inferiores dessa postura, como a nuca, as costas e as costas dos membros.
No entanto, o livor mortis no corpo de Zhao Pinting realmente apareceu em seu rosto, na frente dos membros e no peito, o que prova que seu corpo estava deitado de bruços durante as 4 horas após sua morte. Portanto, acredito que o corpo dela foi levado de volta para o quarto. Livor mortis deveria desenvolver de 2 a 4 horas após a morte. Em outras palavras, o cadáver de Zhao Pinting estava deitado em outra postura durante as 4 horas após sua morte, e mais tarde foi colocado na postura que eles haviam visto. Baseado nisso, Li Hengyan gagueira. Durante as 4 horas após a morte de Zhao Pinting, o assassino estava tentando encontrar a chance de mover seu corpo de volta para a mansão secretamente. Claro que todas essas eram apenas suas conjecturas. Mas com isso, Li Hengyan conseguiu que a servã falasse e descobriu que Zhao Pinting escapou para um encontro secreto na noite passada. Mas havia algo que ele não conseguia descobrir. Em primeiro lugar, por que a servã de Zhao Pinting insistiria que ele era o assassino? Ela estava tentando enquadrá-lo? Ou ela foi enganada por outra pessoa? Em segundo lugar, por que o corpo de Zhao Pinting estava nu? Qual era o verdadeiro objetivo do assassino de fazer isso? De qualquer forma, todo o incidente estava coberto de neblina, dificultando as pessoas verem a verdade. Li Hengyan franziu a testa involuntariamente. Ele teve um pressentimento de que Zhao Pinting não era o único alvo nesse incidente. Parecia que alguém estava tentando alcançar um objetivo maior, matando ela. Os dedos esbeltos de Cheng Zeng acariciou a testa de Li Hengyan e a sensação fria o afastou de seus pensamentos. Ele sentiu como aqueles dedos alisavam as rugas entre suas sobrancelhas. Não fique paranoico, Cheng Zeng disse. Ela era apenas uma concubina. Não há necessidade de se preocupar com ela. Eu não estou incomodado por causa dela. Só tenho um pressentimento de que a morte dela pode ser apenas o começo. Uma vez iniciado, haveria inúmeros problemas inundando a mansão do mestre Pingue. Eu sei. Com a mão em Genting, Cheng Zeng disse. A mão de Li Hengyan encaixou seus próprios dedos nos espaços entre os de Li Hengyan. Zhao Pinting era filha do ministro assistente da guerra. Se ele insistir em vingar a morte de sua filha, eu não posso simplesmente ignorá-lo. Ao ouvir isso, Li Hengyan parecia ter percebido algo de repente. Ponderando por um tempo, ele sorriu. Quem é essa pessoa está vindo atrás de mim. Não é admirável que a servã o acusasse de matar Zhao Pinting com tanta insistência. Ela estava tentando enquadrá-lo. Felizmente, ele descobriu que Zhao Pinting escapou na noite passada e provavelmente foi morta do lado de fora da mansão. Caso contrário, se a investigação do assassinato fosse realizada sob a falsa suposição de que ela foi morta na mansão, definitivamente haveria evidências levando até ele. Diga a quem é esse vizinho daquele estudioso, veja se você consegue descobrir quem entrou em contato com ele recentemente, disse Li Hengyan. Como alguém queria me enquadrar, eu definitivamente descobriria quem era essa pessoa primeiro. Li Hengyan estava sorrindo e parecia orgulhoso e confiante, o que o deixou deslumbrante. Ao ver o olhar confiante de Li Hengyan, Cheng Zeng sentiu o coração disparar e não pôde deixar de beijar os lábios de Li Hengyan. Foi um selinho, sem nenhum sentimento erótico, mas cheio de amor involuntário. Li Hengyan o beijou de volta. Dessa vez, eles não se soltaram até que os dois começaram a ofegar. Eu preciso ir para a sala, Li Hengyan disse. Ninji Chue e Gao Yuun devem estar esperando por mim no momento, e elas devem ter ouvido falar da morte de Zhao Pinting também. Ele se perguntava qual seria o papel delas na morte de Zhao Pinting. Continue. Cheng Zeng ajeitou sua roupa bagunçada e disse, em seu rosto pálido mas muito bonito, seus lábios vermelhos e escarlates se tornaram mais tentadores depois de serem beijados, como se estivessem atraindo alguém para cometer um crime. Li Hengyan cerrou os olhos, apertou o colarinho de Cheng Zeng e se aproximou dizendo com uma voz rouca, quando isso acabar, eu te farei meu.
Cheng Zeng não pôde deixar de rir, estendendo seus braços, como se estivesse deitado na cama esperando Li Hengyan fazer o que ele quisesse fazer com ele. O sorriso no rosto dele era uma sedução silenciosa. Que demônio! Com isso, Li Hengyan virou as costas e saiu, com medo de que se ficasse nessa sala por mais um minuto, ele perdesse o controle e se forçasse imediatamente com o Cheng Zeng. Depois de sair do quarto, Li Hengyan ainda podia ouvir o riso de Cheng Zeng. Ele balançou a cabeça impotentemente e não pôde deixar de rir também. Que outras opções ele tinha? Esse era o seu marido. Tudo que ele podia fazer era amá-lo. Nin Shitue e Gao Yun estavam sentadas em lados opostos da mesa. Nin Shitue era calma e natural, tão inabalável como sempre, como se não tivesse ideia do que havia acontecido. Gao Yun estava sentada, com os olhos turvados e os dedos entrelaçados, como se estivesse perdida. Essa foi a cena que Li Hengyan viu quando entrou. Ele caminhou para assento mestre e sentou-se com uma expressão facial insondável antes de ir direto ao ponto. Vocês devem ter ouvido falar da morte de Zhao Pinting na noite passada. Gostaria de ouvir as opiniões de vocês. No momento, Li Hengyuan estava olhando para Ning Jiyue e Gao Wun, seus olhos tão escuros quanto o abismo sem fundo, fazendo com que se sentissem sobrecarregadas por uma opressão horrível. Sentindo-se culpada, talvez, Gao Wun se encolheu no momento em que encontrou o olhar de Li Hengyuan, mas depois, para parecer inocente e destemida, ela esticou o peito e sorriu para Li Hengyuan. No entanto, aquele sorriso forçado a fez parecer mais culpada. Ning Jiyue, no entanto, ainda estava calma e imperturbável como sempre. Ela assentiu para Li Hengyuan quando seus olhos se encontraram. O quê? Você não ouviu nenhum barulho ontem à noite? Li Hengyuan pegou as duas expressões e desviou o olhar sem emoção. Ning Jiyue fechou os olhos como se estivesse se lembrando de algo antes de responder com uma voz elegante. Ontem à noite, fui dormir cedo e não ouvi nada. Sua atitude era calma, nem humilde nem insistente. Ao ouvir isso, Gao Wun disse ansiosamente também, nem eu. Comparada à atitude calma de Ning Jiyue, a ansiedade de Gao Wun definitivamente implicava que ela estava escondendo alguma coisa. É assim mesmo? Li Hengyuan disse a Gao Wun em tom cético. Mas soube de um servo que você havia brigado com a senhora Ting recentemente. Senhora Wun, isso é verdade? Essa é uma acusação falsa, Alteza. Gao Wun saltou da cadeira e se ajoelhou diante de Li Hengyuan. O pânico que ela estava escondendo antes foi revelado no momento. Li Hengyuan pegou a xícara de chá servido pelo servo e tomou um gole antes de zombar e dizer: Lady Wun, você está dizendo que nunca brigou com a senhora Ting? Gao Wun manteve a cabeça abaixada quando disse isso, seu tom lamentável. Sim, tive uma discussão com a senhora Ting, mas não a matei, Alteza. Li Hengyuan olhou para Gao Wun através de seus olhos estreitos, observando todas as sutis mudanças de sua expressão facial e perguntou novamente. Bem, me diga, o que você argumentou? Há meio mês, você me disse para entregar os assuntos domésticos à senhora Wei e designou a senhora Ting para auditar a contabilidade. O contador não encontrou nada de errado naquele momento, então terminei a entrega com a senhora Wei em 2 dias. Alguns dias atrás, no entanto, senhora Ting me acusou repentinamente de desviar os fundos das tarefas domésticas, dizendo que eu subornei o contador e que ela queria auditar a contabilidade novamente. A senhora Wun começou a chorar enquanto dizia: mas já havia se passado mais de 10 dias desde que as tarefas domésticas foram entregues. Se um problema surgisse na contabilidade no momento, quem saberia se isso tem algo a ver comigo ou se sou responsável por isso ou não? Portanto, não concordei em fazer a auditoria contábil novamente, motivo pelo qual discutimos. Gao Wun estava ajoelhada com as palmas das mãos pressionadas contra o chão, enquanto contava a Li Hengyuan o que havia acontecido. Suas mãos estavam pressionadas tão firmemente que suas unhas já estavam tortas, mas ela não parecia ter percebido.
No momento, Gao-un odiava as entranhas de Li Hengyuan. Antes desse dia, ela nunca havia respeitado Li Hengyuan, ela apenas fingia ser educada. Hoje, porém, ela teve que deixar seu orgulho diante de Li Hengyuan, o que era realmente contra sua vontade. Ela ouviu falar sobre o que havia acontecido no pavilhão Quiting hoje cedo. A atitude do mestre Pinhe de defender Li Hengyuan era bastante clara. Embora mestre Pinhe não tenha dado instruções explícitas, provavelmente colocou Li Hengyuan na cabeça da investigação do assassinato. No momento, além de Li Hengyuan, ela era a pessoa que tinha o motivo mais forte de assassinato em toda a mansão, pois todos sabem que ela teve uma discussão com a senhora Pinting recentemente. Portanto, se ela fosse dura contra Li Hengyuan, o último provavelmente alegaria que ela era a assassina. Bem, talvez você tenha matado a senhora Ting porque ela tinha provas para provar seu desfalque. Com ela morta, não haverá ninguém para expor seu crime, para que você possa sair impune. Li Hengyuan esmagou o copo na mesa e estressou suas palavras de repente. Aterrorizada por sua maneira imponente subitamente aumentada, a senhora Un caiu no chão, soltando um grito. Sua Alteza, sou inocente! Eu preciso ver Sua Alteza! Eu não fiz nada de errado! Nesse momento, o eunuco Su entrou apressado e se inclinou para sussurrar no ouvido de Li Hengyuan. Sua Alteza, a esposa do ministro assistente da guerra, Madame Zhou, está aqui, dizendo que não vê a senhora Ting há muito tempo e quer visitá-la. A esposa do ministro assistente da guerra, Madame Zhou? Bem, isso foi um grande prazer. Zhou Pinting havia se casado como concubina do mestre Pinhe e morou na mansão por mais de 2 anos, e essa senhora nunca havia ido fazer uma visita antes. Por que Madame Zhou surgiu de repente quando Zhou Pinting acabou de ser morta? Ela obviamente estava tramando alguma coisa. Eunuco Su, notifique Madame Zhou que infelizmente a senhora Ting faleceu e diga a ela que lamentamos sua perda. Li Hengyuan mandaria a Madame Zhou embora. Intrigado ao ouvir isso, o eunuco Su não foi embora, mas olhou para Li Hengyuan e disse: Sua Alteza, posso sugerir que você vá ao saguão e encontre Madame Zhou? Um dos criados deixou escapar que a senhora Ting está morta na frente de Madame Zhou, e ela está fazendo um escândalo no saguão no momento. A esposa do ministro assistente da guerra era uma mulher notória na capital, que nunca se importou de ela embaraçar seu marido em público ou não. Enquanto ela acreditasse que a justiça estava do seu lado, ela continuaria repreendendo e incomodando agressivamente. Que piada que o cérebro por trás de tudo isso enviou tal megera como seu pioneiro. Além disso, Li Hengyuan não pôde deixar de refletir. Parecia que a mensagem não havia sido entregue rapidamente o suficiente para que a mansão do ministro assistente da guerra não soubesse que Zhou Pinting morreu fora da mansão Pinhe, quando ela estava namorando seu amante secreto. Caso contrário, Madame Zhou nunca teria coragem de vir aqui. Afinal, isso era bastante embaraçoso para a mansão do ministro Pinhe e a mansão do ministro assistente da guerra. Li Hengyuan saiu do transe e levantou-se dizendo: Tudo bem, eu irei encontrá-la. Ele parou ao lado de Gao-un e disse: Leve a senhora Un de volta ao pavilhão Lili. Sem minha permissão, ninguém a deixará sair. Ele estava tratando Gao-un como uma prisioneira. Gao-un agarrou a coxa de Li Hengyuan e chorou em lágrimas dizendo: Sua Alteza, você não tem nenhuma prova, você não pode fazer isso comigo. Sua Alteza, eu preciso ver Sua Alteza. Li Hengyuan notou que os guardas ainda estavam parados, então repreendeu: Por que você ainda está aí? Leve a senhora Un de volta ao pavilhão Lili. Só então os guardas deram um passo à frente e levaram Gao-un, que continuava a chorar e a lutar. Depois disso, Li Hengyuan disse a Ningyi Yue: Senhora Ue, você pode sair também, por favor? A senhora Ue fez uma reverência a Li Hengyuan quando se afastou graciosamente. Ela estava calma e imperturbável o tempo todo, sem o menor traço de flutuação emocional no seu rosto. Eunuco Su, leve-me a Madame Zhou, da mansão do ministro assistente. Li Hengyuan desviou o olhar de Ningyi Yue e disse ao eunuco Su:
Sim, eles percorreram todo o caminho do quintal até o saguão e ouviram o barulho alto de longe, que parecia uma megera repreendendo e incomodando a rua alta, para que pudesse ser ouvida por todos. Onde está o mestre Pinguê? Diga a ele para sair, eu preciso vê-lo agora. Oh, pobre Pintim, como é que ela morreu de repente na sua mansão? Ela é filha do ministro assistente da guerra. Oh, minha pobre menina! Do lado de fora do saguão, Li Hengyuan podia ouvir claramente o lamento perturbador de Madame Zhao, que parecia doloroso e comovente. Mas Li Hengyuan não teve a menor sugestão de flutuação emocional ao ouvir isso. Ao invés disso, ele até queria rir. Ele entrou no saguão e falou durante o curto intervalo quando Madame Zhao parou para respirar. Quem você pensa que é? Você acha que pode encontrar Sua Alteza a qualquer momento? Como ousa fazer uma cena aqui na mansão do mestre Pinguê? Sua voz era alta e forte, o que atordoou Madame Zhao em um instante. Os servos no saguão fizeram uma reverência para Li Hengyuan um após o outro quando o viram. Li Hengyuan os ignorou e sentou-se no banco do mestre com arrogância, seus modos majestosos e agressivos. O eunuco Su, que veio aqui com Li Hengyuan, lançou-lhe um olhar surpreso, imaginando o que ele estava tentando fazer. Um momento atrás, ele estava com um rosto sorrente, então como ele colocou esse comportamento no ar de repente? Li Hengyuan ergueu um pouco o queixo e apertou os olhos para Madame Zhao antes de dizer, como se não a reconhecesse até aquele momento. Oh, é Madame Zhao da mansão do ministro assistente da guerra. Madame Zhao, o que você está fazendo aqui na mansão? Se você não tem nada de importante, por favor, saia. Madame Zhao finalmente voltou a si e percebeu que o homem à sua frente era o consorte do mestre Pinguê. Ela costumava achar que o filho não amado do primeiro-ministro pareceria covarde, mas agora ele estava obviamente se exibindo depois de se casar com o mestre Pinguê. Madame Zhao se acalmou e disse, Sua Alteza, onde está nossa filha, Pintim? Ela está morta. Ela está morta? A voz de Madame Zhao tornou-se aguda de repente. Por que a filha do ministro assistente morreu sem motivo na mansão do mestre Pinguê? Você não acha que me deve uma explicação? Você tem medo de explicar por que é culpado, Alteza? Senhora Zhao, não esqueça quem você é. Li Hengyuan franziu a testa levemente, o rosto cheio de impaciência. Você não é qualificada para pedir uma explicação minha. Agora, se você não tem mais nada, eunuco Su, cuide dela. Com isso, Li Hengyuan lançou um olhar ao eunuco Su, o que fez com que este sentisse um calafrio percorrendo sua espinha sem motivo. Ele engoliu o que estava prestes a dizer no início e apenas respondeu submisso, sim. Com isso, o eunuco Su ordenou que os servos escoltassem Madame Zhao para fora imediatamente. Madame Zhao recusava a sair. Em vez disso, ela gritou, Consorte Li, foi você quem matou Pintim, não é verdade? É por isso que você não pode nos dar uma explicação. Consorte Li, você é um assassino. Afaste-se! Li Hengyuan ordenou que os guardas que estavam tentando levar Madame Zhao parassem de repente, antes de caminhar até ela dizendo, Como você ousa me acusar de assassinato sem nenhuma evidência? Você está insultando um membro da família real. Para defender a dignidade da família real, eunuco Su, bata no rosto dela, e não pare até que ela pare de falar. Alteza, receio que isso seja um pouco inapropriado, disse o eunuco Su, tentando lembrar Li Hengyuan não macular a reputação da mansão do mestre Pinguê. Li Hengyuan zombou e disse como se não tivesse captado o subtexto do eunuco. Estamos na mansão do mestre Pinguê. Eu sou o consorte de Sua Alteza. Além dele, eu sou a justiça suprema neste lugar. Faça. Ele enfatizou intencionalmente as duas últimas sílabas, mostrando sua arrogância em grande parte. Não convencendo Li Hengyuan, o eunuco Su não teve outra escolha a não ser seguir sua ordem, e Madame Zhao levou os tapas no rosto repetidas vezes. No começo, Madame Zhao ainda estava xingando em voz alta. Mais tarde, porém, ela mal conseguiu pronunciar uma palavra, as bochechas inchadas, as lágrimas, a saliva, bem como a maquiagem em seu rosto, uma bagunça. Sem interesse em assistir o drama dela, Li Hengyuan saiu depois que deu a ordem. O eunuco Su o seguiu apressadamente e o aconselhou. Alteza, isso é necessário?
Você poderia simplesmente mandá-la ir embora, em vez de perder a paciência com ela e prejudicar o relacionamento amigável entre Sua Alteza e o ministro assistente da guerra. Obviamente, ele estava culpando Li Hengyuan por ser impulsivo, o que tinha prejudicado a reputação da mansão do mestre Pingue. Li Hengyuan parou e olhou para o eunuco Su, dizendo, sorrindo, "Eunuco Su, há algo que eu gostaria de consultar com você." Olhando para Li Hengyuan, cuja atitude tinha mudado de repente, o eunuco Su perguntou-se o que ele estaria fazendo de novo. Ele se tornou cauteloso instintivamente e disse, respeitosamente, "Sou todo ouvidos, Alteza." E então, o eunuco Su sentiu o olhar de Li Hengyuan, que era tão afiado como se fosse penetrar em seu corpo. Sentindo-se inquieto, o eunuco Su estava pensando em como reagir, mas para sua surpresa, Li Hengyuan não estava falando sério. Li Hengyuan riu e disse, "Eunuco Su, eu não me lembro o que eu gostaria de perguntar agora. Relaxe." Com isso, ele se afastou sem restrições. Eunuco Su olhou para a figura recuada de Li Hengyuan, franzindo os olhos. Quando Li Hengyuan voltou ao quarto de Cheng Zeng, Qin Wen, enviado para a investigação, voltou. Qin Wen investigou as pessoas próximas ao estudioso sobre quem havia contatado ultimamente e descobriu algo útil. Encontrei um vendedor ambulante que alega ser primo do estudioso. Ele me disse que havia uma mulher entrando em contato com o estudioso frequentemente ultimamente. O vendedor ambulante estava curioso sobre a identidade da mulher, então ele a seguiu uma vez e a viu entrar nos fundos da nossa mansão. Trouxe o vendedor ambulante comigo e ele pode nos ajudar a identificar essa mulher a qualquer momento. Entendi. Depois de refletir um pouco, Li Hengyuan continuou. Leve o vendedor ambulante para o pavilhão Lily e veja se a mulher que entrou em contato com este estudioso era a criada da senhora Yun. Qin Wen recebeu o pedido e saiu. Quando Cheng Zeng entrou, viu Li Hengyuan descansando o queixo na mão, atônito. Ele pegou o livro de medicina, sentou-se ao lado de Li Hengyuan e o encarou em silêncio, sem chamá-lo. Li Hengyuan saiu do transe e viu Cheng Zeng que estava de volta há algum tempo, lendo o livro de medicina ao seu lado. Por que eu não escutei um som quando você entrou? Talvez porque você estava muito concentrado em seus próprios pensamentos. Com isso, Cheng Zeng virou o livro para uma determinada página e o empurrou perante Li Hengyuan. Leia esta página e veja se você consegue entender o conteúdo. Depois que você entender o conteúdo, vou te ensinar a cultivar Qi. Ok, Li Hengyuan assentou, mas em vez de olhar para o livro, fixou seus olhos em Cheng Zeng perguntando, "Eu acabei de arruinar a reputação de sua família. Você vai me culpar?" Arruinar? Cheng Zeng certamente sabia o que acabava de acontecer no saguão, mas não gostava de Li Hengyuan descrevendo isso dessa maneira. Ele franziu a testa e repreendeu Li Hengyuan, dizendo, "Faça o que quiser. De onde vem essa ideia de arruinar? Além disso, eu acho que minha família ainda não tem uma boa reputação para ser arruinada." A última frase de Cheng Zeng parecia triste, mas era de fato a verdade. Até a esposa do ministro assistente teve a coragem de fazer uma cena em sua mansão, o que o fez parecer tão impotente que alguém foi autorizado a pisar. Como sua casa poderia ter alguma boa reputação? Na verdade, Cheng Zeng entendeu por que Li Hengyuan seria tão destacado hoje. Ele estava se destacando por Cheng Zeng e construindo uma imagem arrogante e irracional de si mesmo para guardar à frente da mansão Ping-He. Ele estava usando essa imagem para dizer ao mundo que o consorte do mestre Ping-He era um bárbaro irracional, e se alguém ousasse procurar problemas nessa mansão, ele venceria essa pessoa por todo o caminho. Como Cheng Zeng fingia ser fraco, Li Hengyuan certamente não derramou feijão. Em vez disso, ele jogava junto e criava uma imagem rude, sem cérebro, irritadiça e irritável para proteger Cheng Zeng, para que o último não fosse intimidado por outros enquanto oculta sua verdadeira força. Cheng Zeng descobriu o verdadeiro propósito de Li Hengyuan no momento que ouviu Li Hengyuan ordenar que os servos batessem na Madame Zhao agressivamente. Ele se sentia realmente sortudo por ter Li Hengyuan. Li Hengyuan sacudiu a cabeça de Cheng Zeng, pois ele não gostava de ver a expressão franzida arruinar um rosto bonito brincando. "Eu sou tão arrogante e irracional, então você pode me proteger de agora em diante, Sua Alteza." Cheng Zeng sorriu aliviado e disse com uma voz rouca, "Claro que vou protegê-lo.
Protegerei você com tudo o que tenho. Sorrindo, porém, ele enfatizou cada sílaba com força. A suavidade subiu no rosto de Liang Yuan, e milhares de sentimentos surgiram em seu peito, que eventualmente convergiram em um fluxo quente, fluindo por todo o corpo. Transmigrar para este mundo e conhecer Chengzeng foi a coisa mais sortuda que já aconteceu na vida anterior e atual. Você pode querer ler o livro primeiro. Chengzeng desviou o olhar. Não era porque ele era tímido, mas que tinha medo de perder o controle se continuasse a olhar para Liang Yuan. Respondeu Li. E então ele respirou fundo para acalmar todas as emoções que surgiam em seu coração antes de se concentrar em ler o livro de medicina sinceramente. O livro de medicina foi escrito em caracteres antigos, mas, estranhamente, Liang Yuan não tinha dificuldade em lê-lo. Isso não era porque ele tinha memória do mestre original desse corpo, mas porque havia um poder misterioso que o guiava, o que não apenas lhe permitiu reconhecer os caracteres do livro, mas também o ajudou a compreender e entender o conteúdo. Isso era tão incrível quanto ter uma memória fotográfica e um cérebro inteligente para compreender qualquer conteúdo. Depois de terminar a página que Chengzeng lhe tinha dito para ler, Liang Yuan prendeu a respiração e fechou os olhos, concentrando-se em meditação sem a orientação de Cheng. Ele parecia ter visto alguma coisa. Uma fumaça foi gerada em seu abdômen inferior, viajou através dos 8 meridianos extraordinários e os 12 meridianos principais, e eventualmente convergiu entre as sobrancelhas antes de desaparecer em um instante. Quando Liang Yuan abriu os olhos, ele sentiu que teria evoluído, como se algo acabasse de acordar dentro do seu corpo. Ele podia sentir que o seu corpo estava cheio de energia, assim como cada centímetro de sua pele, bem como cada centímetro de seu músculo. Ele era tão energético como se tivesse acabado de renascer. Absorto nesse tipo de sentimento, Liang Yuan não percebeu que a mão de Chengzeng havia sido retirada de suas costas em silêncio. E ele certamente não sabia durante sua meditação, Chengzeng havia usado o seu próprio Qi para guiar Liang Yuan por alguns círculos. Quando Liang Yuan saiu do transe, a primeira coisa que ele fez não foi contar a Chengzeng o que acabava de sentir, mas sim agarrar o pulso de Chengzeng de repente. Ele injetou seu Qi no pulso de Chengzeng em busca do pulso deste. Assim que seu Qi entrou no pulso de Chengzeng, Liang Yuan sentiu uma força que estava tentando bloquear seu Qi do lado de fora, o que provavelmente era o Qi dentro do corpo de Cheng resistindo instintivamente contra a intrusão dos outros. Mas Chengzeng retraiu essa força após ela durar por um instante e abriu caminho para que Liang Yuan procurasse o seu pulso. Então, o Qi de Liang Yuan percorreu todo o caminho ao longo dos meridianos e finalmente encontrou o pulso de Cheng. Era pesado e constante, cheio de vitalidade, que não era nada como o estado fraco que Chengzeng parecia ser. E este era um pulso bastante saudável. Liang Yuan ficou aliviado, mas quando estava prestes a retirar seu Qi, sentiu algo de errado de repente. Parecia haver algo ligado a este pulso que fez o pulso de Chengzeng parar em algum momento. Quando Liang Yuan estava tentando chegar ao fundo, perdeu a força e ficou fraco, e o Qi que estava examinando o pulso de Chengzeng desapareceu. Chengzeng apoiou Liang Yuan imediatamente e lembrou: Heng Yuan, mais concertação, menos velocidade. Entendi. Liang Yuan acenou para Chengzeng caindo em seus braços voluntariamente. Eu não deveria ter tentado me apressar, eu estou muito ansioso. Ele estava ansioso para conhecer a condição física do Chengzeng, para descobrir como ele estava depois de ser envenenado por tantos anos. Ele esqueceu que era apenas um novato que mal podia andar, mas queria voar imediatamente. Mas ele aprendeu algo dessa vez. Pelo menos começou a conhecer intuitivamente a condição física do Chengzeng. Mas a coisa que Liang Yuan sentiu no último minuto estava pairando em sua mente, e ele estava se perguntando se isso era prejudicial à saúde do Chengzeng. Ele não contou a Cheng sobre isso, independente de saber ou não da normalidade do próprio pulso. Quanto ao pulso de Cheng, Liang Yuan sempre teve uma confusão na cabeça.
Portanto, ele perguntou: por que o médico imperial conseguiu sentir seu pulso quando eu não pude? Ele pensava nisso desde o dia do casamento. Ele não sentiu nada quando tomou o pulso de Chengzeng naquele dia, enquanto o médico imperial podia. Chengzeng respondeu com franqueza: eu não sabia que você tinha habilidades médicas. Portanto, ele não disfarçou sua condição de pulso anormal no casamento, o que aconteceu com Liang Yuan. Mais tarde, quando percebeu que Liang Yuan estava procurando seu pulso secretamente, em vez de ocultá-lo, ele imaginou que poderia muito bem tocar junto e sondar Liang Yuan. Ao ouvir isso, Liang Yuan ficou surpreso e disse: então, você pode falsificar sua condição de pulso? Chengzeng acenou. Os olhos de Liang Yuan brilharam em um instante e ele estava ansioso por tentar. Deixe-me tentar. Chengzeng generosamente deitou o braço sobre a mesa. Liang Yuan colocou os dedos no pulso de Chengzeng e sentiu seu pulso lento e sem força instantaneamente, que era a condição de pulso dos doentes. Tente um saudável. Fascinado por isso, Liang Yuan começou a ordenar seu pulso. Chengzeng o humilhou, e no segundo seguinte, Liang Yuan sentiu que o pulso dele mudara de lento e sem força para poderoso e rápido. Bem, foi muito divertido. Liang Yuan sorriu e propôs novamente: Sua Alteza, você poderia fingir a manifestação da gravidez? Infelizmente, Chengzeng não tocou nesse período. Em vez disso, ele retirou a mão dele imediatamente. Liang Yuan se aproximou descaradamente e disse, sorrindo: apenas a manifestação da gravidez, por favor, conceda-me. Chengzeng respondeu com um beijo para selar os seus lábios. Liang Yuan não conseguiu sentir a manifestação de pulso da gravidez de Cheng. Enquanto ele estava insultando Cheng, uma mensagem veio do Fang Yuan Yin, dizendo que havia alguém que queria ver Liang Yuan. Tecnicamente falando, a pessoa não estava solicitando Liang Yuan, mas o discípulo de Lian Liqing. As notícias de que o discípulo de Lian Liqing havia aparecido haviam se espalhado amplamente na capital. Todo mundo queria saber como ele era, se ele havia aprendido todas as habilidades médicas de Lian e se ele era tão incrível quanto Lian. Liang Yuan intencionalmente induziu muitas pessoas a acreditar que ele morava no Fang Yuan Inn, que era o maior bordel da Estrada Leste. Muitas pessoas enviavam mensagens para o Fang Yuan Inn todos os dias, solicitando uma entrevista com Liang Yuan, que geralmente seria ignorada pelo informante na pousada. Desta vez, ele finalmente chegou para entregar a mensagem, porque a presa que Liang Yuan estava esperando apenas mordeu a isca. A pessoa que queria ver Liang Yuan era o primeiro-ministro, Li Jie, seu pai. Li Jie teve uma doença estranha. Há meio mês, ele começou a se sentir fraco no braço direito, ao qual não prestou muita atenção no início, pensando que era apenas causado por fadiga. Alguns dias depois, no entanto, seu sintoma se tornou mais grave. Mesmo quando precisava escrever um memorial ao trono, ele podia apenas ditar e pedir que alguém escrevesse por ele, pois ele próprio não podia segurar uma caneta. E quando ele estava comendo, ele precisava de alguém para alimentar a comida na boca. Ele não parecia diferente de um homem com deficiência. Ansioso na época, Li Jie pediu a permissão do imperador e enviou todos os médicos imperiais do palácio para verificar sua condição. Ele tomara muitos remédios e tentara a acupuntura também, mas não havia o menor sinal dele melhorar. Os músculos do braço direito haviam se atrofiado rapidamente, restando apenas a pele e os ossos. Os médicos imperiais não tinham ideia de como curá-lo, e alguns até sugeriram cortar seu braço, por medo de que isso afetasse outras partes do corpo. De maneira alguma, Li Jie concordaria com isso. Por isso, ele começou a procurar um médico milagroso fora do Palácio Imperial. Ele tinha visto todos os médicos de renome que ele poderia encontrar, mas nenhum deles poderia aliviar sua condição. Neste momento, ele soube que o discípulo de Lian Liqing havia aparecido na capital. Ele passou por todos os problemas para encontrar o Fang Yuan Inn, esperando ver esta pessoa lendária. E era isso que Liang Yuan estava esperando.
O problema no braço de Li Jie foi um presente de Liang Yuan quando ele voltou à mansão do primeiro-ministro no terceiro dia após o casamento. Ele machucou o braço de Li Jie quando agarrou o pulso do último quando Li Jie estava agitando o chicote. Esse foi um truque que Liang Yuan havia aprendido com sua experiência como médico sem fronteiras na vida anterior. No meio da guerra, ele não apenas precisou enfrentar todos os tipos de doenças complicadas, mas também o lado mais sombrio da natureza humana. Ele não teria sobrevivido por tantos anos se não tivesse meios de manipular os outros e se proteger. Com a moderna tecnologia médica, a causa da condição de Li Jie não pôde ser diagnosticada. Então, como poderia ser tão fácil de curar? Cheng Zeng não sabia o que Liang Yuan havia feito, mas ouvira falar da doença de Li Jie, que foi amplamente comentada na capital. No momento, quando viu Liang Yuan olhar para a nota do Fang Yuan Yin como uma raposa, ele descobriu o que estava acontecendo. Estou impressionado com o quanto você tem visão de longo prazo. Cheng Zeng não pôde deixar de elogiar seu consorte. Ele não fez nenhuma objeção ao que Liang Yuan havia feito. Uma vez na Lua Azul, Liang Yuan estava sendo modesto. Isso não é grande coisa. Eu estava apenas tentando ensiná-lo uma lição naquele momento e agora isso só vem a calhar. Ele realmente poderia fazer bom uso disso. A maioria das pessoas mantinha uma atitude de esperar para ver no momento, pois a competência do discípulo de Lian Liqing ainda não havia sido comprovada. Embora houvesse muitas pessoas influentes querendo vê-lo nas últimas 2 semanas, a maioria delas apenas queria ouvi-lo. Apenas alguns deles estavam realmente vindo para o tratamento. Neste ponto, ele precisava de um caso de paciente para a publicidade. Mas quem seria o melhor candidato para a publicidade? Certamente seria o poderoso primeiro-ministro Li Jie, ansioso por curar sua doença que deixara tantos médicos altamente qualificados dentro e fora do palácio. Como Liang Yuan acabou de dizer, ele apenas queria ensinar uma lição a Li Jie naquele momento, mas as melhores coisas acontecem quando você menos espera. Curado o primeiro-ministro, Liang Yuan não seria amplamente reconhecido como médico milagroso imediatamente, mas sua reputação se espalharia rapidamente. E então, essas forças com uma atitude cética começariam a estabelecer um relacionamento com ele. Ter um amigo com excelentes habilidades médicas é reservar uma vida para si. Quando Lian Liqing estava vivo, todo mundo mostrava respeito por ele, independente desse respeito ser sincero ou não. Cheng Zeng não sabia nada sobre publicidade, mas sabia o que Liang Yuan estava fazendo. Ele até descobriu mais. Se eu estiver certo, esse é o motivo pelo qual você não está preocupado depois que a clínica foi esmagada, disse Cheng Zeng. Liang Yuan assentiu e disse sorrindo, parece que você me conhece muito bem. Quem quer que tenha destruído minha clínica, eu tomarei o cuidado de consertá-la depois. Como local altamente lucrativo, a Estrada Leste era ocupada por muitas forças complicadas. Entretanto, por mais complicada que seja a situação, deve haver alguém no topo. Li Jie, que parecia um estranho, na verdade era o homem mais influente da Estrada Leste. A razão por que havia apenas uma força tentando colocar as mãos na clínica, localizada na localização privilegiada, era porque as outras forças sabiam que o grande chefe estava de olho na presa, o que significava que elas não podiam tocá-la, por mais que elas quisessem. Depois de aprender a distribuição de energia na Estrada Leste no Fang Yuan Yin, Liang Yuan certamente sabia quem estava tentando colocar as mãos na clínica. No momento, a iniciativa estava nas mãos de Liang Yuan. Ele não apenas garantiria que o pessoal de Li Jie reparasse a clínica para ele, mas também estabilizaria sua posição na Estrada Leste em nome do primeiro-ministro. Ou seja, Li Jie não apenas ofereceria uma chance de promoção grátis para a clínica, mas também se tornaria um forte apoiador da clínica. Portanto, não havia razão para Liang Yuan ficar ansioso com o incidente da clínica ter sido destruída ontem à noite. Como você pode ver, a pessoa que acabava de destruir a clínica ontem à noite apareceu voluntariamente hoje. Liang Yuan não aceitou o convite de Li Jie imediatamente. Afinal, com sua clínica sendo destruída pelos capangas de Li Jie, ele certamente não gostaria de se aproximar dele.
Um verdadeiro master raramente seria fácil de se relacionar, certo? Li Hengyuan disse ao informante para enviar uma mensagem de volta para Li Jie. Ele não mencionou o incidente de sua clínica, apenas disse que tinha um costume estranho, que gostava de tratar pacientes em sua própria clínica e não oferecia nenhum serviço de médico de família, implicando que Li Jie tinha que ir vê-lo na clínica. Como de se esperar, no terceiro dia após a entrega da mensagem, a clínica esmagada tinha um novo visual, que era ainda mais requintado do que a decoração de Li Hengyuan antes. Li Jie tinha concluído o reparo de uma clínica em apenas 3 dias, o que provava o quanto ele estava ansioso. No entanto, Li Hengyuan não foi à clínica depois, dizendo que precisava de um dia auspicioso para abrir a clínica. Ao ouvir isso, Li Jie foi pessoalmente ao Conselho Imperial de Astronomia e pediu ao oficial que adivinhasse um dia auspicioso para Li Hengyuan. O dia auspicioso era 2 dias depois. Li Hengyuan refletiu sobre o assunto e decidiu abrir a clínica naquele dia. No entanto, os planos nunca alcançam as mudanças. No dia da abertura, o imperador Ming emitiu um decreto imperial exigindo a presença de Li Hengyuan no palácio. Li Hengyuan estava prestes a trocar de roupa, vestir a máscara e partir para Fangyuan Inn. Mas a chegada do édito imperial interrompeu seu plano. Como é que ele passou pela cabeça do imperador de repente? Li Hengyuan ficou intrigado, mas teve que seguir o édito imperial e ir ao palácio imperial com o eunuco que veio aqui para anunciar a ordem. A carruagem girou todo o caminho na pista do palácio antes de parar no palácio Qinghe eventualmente. E então, Li Hengyuan foi levado ao escritório imperial. O imperador Ming ainda estava na corte da manhã com autoridades, então Li Hengyuan teve que ficar do lado de fora e esperar. Depois de olhar em volta para apreciar o mobiliário e a decoração do escritório, ele não tinha mais nada a fazer, senão esperar a volta do imperador, imaginando por que o imperador o havia chamado aqui. Depois de muito tempo, o imperador Ming finalmente chegou. Além de vários eunucos, havia outra pessoa seguindo-o. Li Hengyuan avaliou essa pessoa e notou sua semelhança com Zhao Pinching. Este deve ser o ministro assistente da guerra, Zhao Kuncheng, ele pensou para si mesmo. O imperador ordenou que ele viesse aqui porque Zhao Kuncheng havia apresentado uma queixa contra ele? Com certeza, a conjectura de Hengyuan se mostrou correta. Depois de cumprimentar o imperador Ming foi direto ao assunto. Consorte Li, ouvi dizer que a filha do ministro assistente Zhao faleceu na mansão do mestre Ping-he, alguns dias atrás, e quando Madame Zhao foi à mansão para obter uma explicação, você pediu aos seus servos para dar um tapa na cara dela. Isso é verdade? O imperador Ming repreendeu com raiva. Como você se atreve, Li Hengyuan? Com a cabeça abaixada, Zhao Kuncheng não pôde deixar de sorrir quando ouviu o que o imperador Ming havia dito. Aqueles tapas no rosto de sua esposa naquele dia não foram diferentes daqueles no dele. Agora, todo colega zombava de ter sido insultado pelo mestre Ping-he, que Zhao Kuncheng considerava uma vergonha ardente. Hoje, ele queria ver Li Hengyuan punido pelo imperador Ming, para que ele pudesse salvar um pouco de sua própria dignidade. Li Hengyuan ficou lá, teimoso, respondendo à pergunta do imperador Ming com o silêncio. O imperador Ming franziu o senho, com um temperamento elegante e majestoso. Li Hengyuan, você se sente culpado? Não, eu não. Li Hengyuan voltou a erguer o rosto à frente impulsivo e indiferente, encarando o imperador Ming teimosamente. Zhao Kuncheng ria secretamente, o que fez seu ombro tremer levemente. Ele ficou chocado com a imprudência do consorte do mestre Ping-he. Ele nem sabia o suficiente para depositar seu orgulho diante do imperador. Não é de admirar que ele colocasse a mão em Madame Zhao tão impulsivamente naquele dia. Você tem outra chance de me dizer se sentir culpado pelo que fez. O imperador Ming levantou-se e disse com intensa raiva. Essa foi a última chance que ele deu ali. Não, eu não. Li Hengyuan repetiu sua resposta antes de deixar escapar. É porque Zhao Pinching havia traído. Percebendo o que ele estava dizendo de repente, Li Hengyuan calou a boca imediatamente e observou as pessoas secretamente, com medo de que elas sentissem algo a partir das suas palavras.
Percebendo que Zhao Pinting estava implicando algo, o imperador Ming olhou para Li por um longo tempo antes de dar a ordem aos servos. Dê-nos um pouco de privacidade. Os servos foram despachados, deixando o imperador Ming, Li Hengyuan e Zhao Kuncheng no grande escritório imperial. O imperador Ming voltou a olhar para Li Hengyuan novamente, com o rosto cheio de uma pitada de impaciência. Você pode deixar o gato sair do saco agora? Li Hengyuan olhou em volta para se certificar de que não havia mais ninguém antes de falar. Pai, não é que eu não quisesse ser honesto agora, mas é uma questão de dignidade da família real, então tive que ser discreto. Espero que você possa entender, pai. Na noite em que Zhao Pinting morreu, ela se esgueirou para encontrar seu amante secreto. Ela foi envenenada do lado de fora da mansão e morreu depois. Li Hengyuan explicou. Não posso tolerar o que ela fez. Eu sei que Sua Alteza é fraca, mas Zhao Pinting não deveria ter ofendido ele dessa maneira. Se isso se espalhar, seria uma humilhação para Sua Alteza, bem como para a família real. Eu sei que não devia ter dado um tapa na cara de Madame Zhao, mas eu estava furioso naquele momento. Além disso, Madame Zhao estava repreendendo nós tão agressivamente, o que me fez perder o controle. Com isso, ele admitiu sua culpa e esclareceu a situação, mas seu tom era agressivo, como se estivesse falando de raiva. Antes que o imperador Ming pudesse fazer seu comentário, Zhao Kuncheng não aguentou mais. Você está mentindo. Minha filha é uma garota decente. Como você poderia caluniá-la assim? Calúnia? Refutou Zhao Kuncheng ao vidente do Hakinani. De acordo com a serva de Zhao Pinting, ela se apaixonou por este estudioso por muitos anos. Deve haver muitas pessoas que saibam disso em sua mansão, certo? Além disso, você pode simplesmente encontrar o estudioso e perguntar se eu estou dizendo a verdade. Com isso, Li virou-se para o imperador Ming. Pai, por favor, examine este assunto e defenda a justiça por Sua Alteza e por mim. Zhao, isso é verdade? Imperador Ming questionou Zhao Kuncheng. Zhao gaguejou. Bem, isso é verdade ou não? Diga a Sua Majestade, você realmente quer que eu encontre este estudioso e o traga aqui para confrontá-lo? Li Hengyuan disse com um tom de exultação. Zhao caiu de joelhos com um estrondo repentino. Por favor, me perdoe, Majestade. Eu achei que minha filha já havia terminado com aquele estudioso. Eu não sabia que eles ainda estavam se vendo. Minha filha merece morrer. Foi tudo culpa dela. Li Hengyuan notou que Zhao Kuncheng se declarou culpado assim que o estudioso foi mencionado, o que significa que ele e sua esposa estavam sendo manipulados por outra pessoa. Ele se perguntava se o imperador Ming sabia disso. Esqueça, desde que morreu não acho que seja necessário responsabilizar ninguém por isso. Com isso, o imperador Ming disse a Zhao Kuncheng que se levantasse. Obrigado, Majestade. Agradeço sua generosidade e tolerância. Zhao Kuncheng se curvou repetidamente antes de se levantar trêmulo, e foi despachado pelo imperador imediatamente depois. Os servos entraram novamente, guardando ao lado do imperador. Li Hengyuan fez uma reverência ao imperador Ming, dizendo, Pai, agora que o problema está resolvido, se você me der licença agora. Li Hengyuan já tinha um mau pressentimento. O imperador Ming lidou com este assunto tão casualmente que Li Hengyuan não pôde deixar de suspeitar que o imperador Ming estava tramando outra coisa. Espere, o imperador Ming parou Li Hengyuan e disse, ouvi dizer que o discípulo do Dr. Lien Liken está abrindo sua clínica hoje e ele vai curar o braço de seu pai no local. Como você também tem habilidades médicas, quero que você vá comigo como meu guia. Li Hengyuan sentiu seu coração disparar. Agora, ele finalmente sabia o que estava acontecendo. O imperador Ming estava tentando descobrir e ver se ele era discípulo de Lieng. Acabou que esse era o verdadeiro objetivo do imperador. Não é de admirar que o imperador Ming escolhesse hoje para convocá-lo e falar do incidente de Madame Zhao levar um tapa do qual alguns dias já haviam se passado. O imperador Ming deve ter começado a suspeitar dele desde o dia em que salvou Cheng Zeng. Além disso, ele era neto de Lieng Liken, o que tornava a conjectura do imperador mais razoável. Não recebendo resposta de Li Hengyuan, o imperador Ming perguntou, Hengyuan, isso será um problema para você? Não, Li Hengyuan respondeu apressadamente.
Eu vou com você, pai, mas com o conhecimento limitado de medicina que tenho, receio que não seja capaz de dar uma explicação clara. Não se preocupe, o imperador Ming disse obviamente que não estava realmente procurando alguém para guiá-lo. E então, ele disse ao eunuco atrás dele para preparar a carruagem. O imperador Ming saiu secretamente em uma carruagem comum e discreta. Li Hengyuan estava sentado na mesma carruagem com o imperador Ming. Demorou 1 hora para viajar do Palácio Imperial para a Estrada Leste. O guarda que estava na carruagem observava o ambiente atentamente, e todos os pedestres próximos à carruagem eram artistas marciais. Embora eles tentassem se disfarçar de civis, seu temperamento agressivo não podia ser oculto. Na carruagem, o imperador Ming estava descansando com os olhos fechados, enquanto Li Hengyuan estava sentado lá vagarosamente. Hengyuan, sem abrir os olhos, o imperador Ming disse com um tom sincero: "É hora de você aprender a controlar seu temperamento. Você se tornou um membro da família real, por isso precisa ser mais discreto. Você deve sempre se importar com você e Mestre Pingue." "Vou manter isso em mente, pai", disse Li Hengyuan, como se estivesse realmente ouvindo, mas a expressão em seu rosto dizia o contrário. O imperador Ming abriu os olhos e lançou um olhar a Li Hengyuan sem dizer mais nada. Ele sabia que Li Hengyuan não estava realmente ouvindo. Todos na capital sabiam que Li Hengyuan era arrogante e indomável. Alguns dos rumores já haviam chegado ao imperador. Quando voltou à mansão do primeiro-ministro no 3º dia após o casamento, ele não se preocupou com sua identidade de consorte. Ele até carregava um livro pornô com ele. Que vergonha! E alguns dias atrás, ele ordenou que os servos dessem um tapa na esposa do assistente do ministro da guerra. Li Hengyuan parecia ser um homem arrogante e tolo que não possuía autoconhecimento, pensando que poderia fazer o que quisesse desde que seu status fora promovido. No entanto, esse foi realmente o caso? Quem sabe? Talvez seja apenas a imagem que Li Hengyuan quer que ele veja. O imperador Ming pensou consigo mesmo, seus olhos se estreiparam um pouco. Depois disso, eles ficaram em silêncio para o resto da viagem. Mais de 1 hora depois, a carruagem finalmente parou na clínica Xuansu. A Estrada Leste, que sempre fora animada, estava ainda mais cheia hoje. Na porta da clínica Xuansu, muitas pessoas estavam na ponta dos pés e esticando a cabeça para olhar a clínica que acabara de ser aberta. Todos na capital sabiam que a clínica seria aberta neste dia auspicioso, que foi adivinhado pelo funcionário do Conselho Imperial de Astronomia, conforme solicitação do primeiro-ministro Li Jie. Muitas pessoas estavam se perguntando o quão competente era o discípulo de Lian Liqing para não perder o dia de abertura de sua clínica. Além disso, havia rumores de que o primeiro-ministro viria aqui para o tratamento, o que chamou a atenção de todos os tipos de forças na capital. Além disso, havia civis que vieram por pura curiosidade. Todas essas pessoas estavam aglomeradas na porta da clínica Xuansu. Li Hengyuan ficou surpreso que as pessoas nos tempos antigos ficassem tão curiosas quando viu a multidão através da janela da carruagem. O imperador Ming e Li Hengyuan chegaram exatamente no momento auspicioso que a clínica Xuansu havia escolhido. O estrepitar de fogos de artifício soou na multidão barulhenta, indicando o florescimento de seus negócios. O próximo seria os procedimentos tediosos, mas de grande abertura. O lojista e outros funcionários da clínica Xuansu estavam ocupados, mas não havia sinal do discípulo de Lian Liqing. O imperador Ming olhou para dentro da clínica em busca de algo e perguntou de repente a Li Hengyuan: "Hengyuan, qual você acha que é o discípulo do Dr. Lian?" Ele estava sorrindo, mas seu olhar era penetrante, como se estivesse tentando ver através de Li. Li sabia o que estava na mente do imperador Ming. Se o discípulo de Lian Liqing não aparecesse neste dia, o imperador Ming saberia que era ele. Foi por isso que o imperador Ming o convocou hoje. Ele estava tentando verificar sua teoria colocando Li e o discípulo de Lian no mesmo tempo e espaço. Esse foi realmente um dilema para Li Hengyuan. Se ele viesse aqui com o imperador, o discípulo de Lian não seria capaz de aparecer na clínica, o que pareceria coincidência demais. Se ele se recusasse a vir aqui com o imperador, este definitivamente o acharia mais suspeito. Mas Li Hengyuan não estava preocupado. Enfrentando a pergunta do imperador Ming, que obviamente estava tentando sondá-lo, Li Hengyuan fingiu estar ponderando por um tempo antes de responder com vergonha. "Desculpe, eu não entendi o pai. Por favor, me esclareça." O imperador Ming lançou um olhar significativo a Li Hengyuan, dizendo: "Não acho que o discípulo do Dr. Lian esteja aqui." Realmente? Li Hengyuan arregalou os olhos em choque. Não é este o primeiro dia de sua clínica?
Como ele não poderia aparecer? O imperador Ming não respondeu à pergunta, mas disse: "O primeiro-ministro está aqui." Quando ele disse isso, seu tom indicava um interesse genuíno. Simplesmente, ele estava aqui para assistir a um show. Ao ouvir isso, um guarda secreto que estava escondido na multidão para proteger o imperador abriu caminho rapidamente entre a multidão e parou diante da cadeira de sedã do primeiro-ministro para entregar uma mensagem a este. Então, uma pessoa veio respeitosamente para cumprimentar o imperador Ming para sair da carruagem. Li Hengyuan saiu atrás do imperador e viu Li Jie olhando para longe nessa direção. Provavelmente porque Li Jie havia visto Li Hengyuan, havia uma pitada de relutância em seu rosto. Para evitar explodir a cobertura do imperador, Li Jie não se apresentou para cumprimentar o imperador Ming pessoalmente, mas disse a seu auxiliar que levasse o imperador à clínica. A clínica estava lotada e barulhenta, com os servos entretendo os visitantes, mas não havia sinal do médico. Logo após o imperador Ming entrar na clínica, Li Jie entrou também. Ele fez uma leve reverência ao imperador Ming, ignorando Li Hengyuan. "Mestre, o que o senhor está fazendo aqui?" Li Jie perguntou curiosamente, seu tom indicando que ele não achava que o imperador deveria estar aqui. "A estrada leste está cheia de uma mistura de todos os tipos de pessoas. Receio que não seja seguro você estar aqui." O imperador Ming disse com sorriso: "Eu também estou curioso sobre o discípulo do Dr. Lian. Ouvi dizer que ele ia curar seu braço hoje, então me apressei." Enquanto Li Jie tentava dizer algo, um criado se aproximou deles. Li Hengyuan reconheceu à primeira vista que este homem era Qin Yun desguiçado. Qin Yun disse a Li Jie como se não tivesse notado Li Hengyuan: "Senhor, a criança está esperando por você lá em cima. Por favor, me siga." Qin Yun falou em um tom elevado e orgulhoso. Esse tipo de senso superior não foi gerado pelo poder e pela influência, mas sim pela fama do médico milagroso Lian Liqing. Isso era razoável. Na verdade, pareceria suspeito se ele fosse muito amável. Li Jie disse: "Este é um amigo meu. Ele pode vir comigo?" Qin Yun tornou-se a avisar o imperador Ming antes de recusar Li Jie. "O mestre não gosta de pessoas irrelevantes presentes enquanto está tratando pacientes. Senhor, você precisará vir comigo sozinho." Li Jie olhou para o imperador Ming e depois se virou para Qin Yun dizendo: "É possível que você abra uma exceção a nosso favor?" Com isso, ele enfiou um lingote de prata na mão de Qin Yun. Qin Yun pegou o dinheiro e disse com relutância: "Como desejar." Bem, ele apenas fingiu ser elevado. Com a permissão de Qin Yun, os três foram levados ao segundo andar. O segundo andar era dividido em muitos compartimentos pequenos, decorados como enfermarias, enquanto a sala de consultaria estava no canto. "Aqui estamos, siga por aqui." Naquele momento, Li Hengyuan pôde sentir o olhar significativo que o imperador Ming estava fixando em ele. Li Hengyuan estava curioso sobre quem estaria lá esperando por eles quando a porta estivesse aberta. Li Hengyuan sentiu-se aliviado assim que Cheng Yun apareceu. Na verdade, seria mais preciso dizer que ele nunca esteve preocupado, porque Cheng Zeng o tranquilizou quando o eunuco chegou à mansão Ping-he para convocá-lo em nome do imperador. Mesmo sabendo o verdadeiro propósito do imperador, Li Hengyuan não se sentia nada nervoso. Cheng Zeng disse a ele: "Não importa o que meu pai peça, apenas faça. Eu vou cuidar do resto." Obviamente, Cheng Zeng havia descoberto o que o imperador estava tramando naquele momento. Quando Qin Yun abriu a porta da sala de consultoria, como se a névoa tivesse levantado, a verdadeira face da sala de consultoria foi revelada, e a pessoa sentada lá dentro também. Vestido com um manto azul e um casaco de gaze branca, o homem parecia nobre e extraordinário. Ele estava usando uma máscara de prata, o que era desarmônico com seu excelente temperamento. Nem o formato do corpo, nem os lábios que não estavam cobertos pela máscara pareciam os de Cheng Zeng, mas Li Hengyuan sabia que o homem sentado na sala era Cheng à primeira vista. Embora sua mente estivesse cheia de uma infinidade de pensamentos, Li Hengyuan escondeu muito bem suas emoções. Quando ele olhou para Cheng Zeng, ele não demonstrou outras emoções no rosto, exceto por curiosidade. O imperador Ming lançou um olhar rápido a Li Hengyuan, mantendo a calma. "Senhor, por favor, sente-se", disse Cheng Zeng, apontando para a cadeira. Sua voz era rouca, como se tivesse sido queimada por fogo,
o que não era nada parecido com a voz original. Li Jie sentou-se ansiosamente, sem tempo de se importar com o imperador Ming ou Li Yengyuan, dizendo: Doutor, meu braço ainda é curável? Como primeiro-ministro, o segundo homem mais poderoso do país, como ele poderia se tolerar a ser incapacitado e ter um braço inútil? Ele já sofreu o suficiente nas últimas 2 semanas. Deixe-me dar uma olhada primeiro, disse Cheng Zeng sem emoção. Sentindo-se envergonhado, Li Jie arregaçou a manga para revelar o braço direito por baixo. Foi a primeira vez que o imperador Ming viu o braço doente de Li Jie, o que o deixou atônito. Este ainda era um braço humano? Parecia que havia apenas pele e osso no braço. Além disso, a pele era como a casca de uma árvore velha, rugas profundas e veias entrelaçadas e horrivelmente pálida, o que era horrível. Li Yengyuan fingiu que estava surpreso, mas na verdade estava mais curioso sobre como Cheng Zeng trataria esse braço. Sem se importar com o que as outras pessoas pensarem, Li Jie perguntou ansiosamente: Doutor, você pode curar? Ele olhou para Cheng Zeng com expectativa, como se esta fosse sua última esperança. Cheng Zeng olhou para o braço de Li Jie sem emoção e respondeu concisamente: Sim, eu posso. Ele nem sequer tomou o pulso, tocou o braço ou perguntou sobre seus sintomas. Li Jie estava muito feliz, o que o fez gaguejar. Por favor, me ajude, agora, doutor. Mesmo pedindo um favor, ele não perdeu o tom de comando. Ignorando seu tom, Cheng Zeng vestiu as luvas para evitar contato direto, antes de colocar os dedos no braço de Li Jie. Li Jie não sabia o que Cheng Zeng havia feito, mas sentiu uma dor intensa no braço, na qual não podia sentir nada nas últimas 2 semanas. Ele sentiu como se milhares de formigas estivessem rastejando no seu braço, o que era extremamente infeliz. Ele agarrou o braço direito com a mão esquerda, rangendo os dentes para não gemer, a testa encharcada de suor. Quando ele tentou dizer alguma coisa, ouviu a voz rouca de Cheng. Você ainda pode sentir, isso significa que seu braço é tratável. Volte 7 dias depois. Com isso, ele tirou as luvas, indicando que era a hora deles partirem. Esperar 7 dias para dar o próximo passo do tratamento significava que Li Jie precisaria sofrer essa dor nos próximos 7 dias. Doutor, existe alguma outra opção? Li Jie raspou quando disse isso. Ele estava encharcado de suor, como se tivesse acabado de tomar banho. Sim, disse Cheng Zeng. Li Jie ficou encantado. Você poderia me tratar com um método alternativo? Se você não se importar, ok. Li Jie teve um mau pressentimento ao ouvir isso, então perguntou cautelosamente: Posso perguntar que tipo de método é esse? Cheng Zeng respondeu concisamente: amputação. Li Jie ficou sem palavras. Voltarei 7 dias depois, disse Li Jie eventualmente. Cheng Zeng chamou Ting Yun. Fuzi, os convidados estão saindo agora. Fuzi era o apelido de Ting Yun. Ting Yun estava parado do lado de fora, e quando ouviu a voz, ele abriu a porta imediatamente, dizendo aos 3, por favor. Antes de sair de lá, tenho uma pergunta. Li Yengyuan não saiu imediatamente, dizendo, Doutor, por que você usava luvas quando estava fazendo o tratamento? É porque a doença do primeiro-ministro é contagiosa através do contato? Cheng Zeng jogou as luvas na cesta ao lado da mesa. Embora a máscara tivesse coberto sua expressão, seu desgosto era muito óbvio. Não, está sujo. Como você ousa? Li Jie começou a ficar com raiva de repente. Mas sua raiva alguma coisa provocou seu nervo, que estava ligado ao seu braço direito, e ele sentiu uma dor intensa imediatamente, como se fosse queimado por água quente. Rosto ficou horrivelmente pálido em um instante. Li Jie agarrou o braço direito com a mão esquerda, rangendo os dentes para não gemer, a testa encharcada de suor. Ao ver isso, Li Yengyuan disse sarcasticamente, Primeiro-ministro, tome cuidado. Com isso, Li Yengyuan disse, é hora de vocês partirem, se posso dizer. O imperador Ming observava sorrindo sem dizer uma palavra, durante todo o tempo. Seus olhos eram insondáveis, e ninguém sabia o que estava em sua mente. Li Jie sentiu tanta dor que nem conseguia andar sozinho, e voltou para sua mansão com a ajuda de seus serviçais. Depois disso, ele ficou na cama por 7 dias e nem pôde comparecer à corte da manhã. Claro, tudo isso aconteceu depois.
Assim que Liang Yuan e o imperador Ming voltaram para a carruagem, o imperador Ming perguntou Liang Yuan: "O que você viu?" Liang Yuan disse com envergonha: "Pai, comparado ao médico milagroso, o conhecimento que eu tenho é muito limitado. Não vejo nada." O imperador Ming respondeu. Liang Yuan achou que esta página tinha sido virada, mas depois de um tempo, o imperador Ming disse de repente: "Quem te ensinou as habilidades médicas? Se bem me lembro, quando você nasceu, seu avô já havia falecido." Parecia ser um bate-papo casual, que na verdade estava cheio de armadilhas. "Meu avô deixou alguns livros médicos para minha mãe, e eu tenho aprendido habilidades médicas com eles esses anos." Seu tom ficou orgulhoso. "Bem, eu acho que me tornei talentoso por ser autodidata. Você pode emprestar esses livros para os médicos do Hospital Imperial estudarem? Afinal, foi você quem salvou Zeng naquele dia quando todos os médicos imperiais estavam perdidos. Acho que esses livros podem ser úteis para os médicos incompetentes." O imperador Ming disse num tom impotente, como se realmente estivesse preocupado com a proficiência profissional do Hospital Imperial. Liang Yuan disse: "Esses são apenas livros médicos comuns, que eu acredito que o Hospital Imperial já tenha. Mas desde que você pediu, eu terei alguém para enviá-los quando voltar para a mansão. No entanto, eu estava com pressa quando saí da mansão do primeiro-ministro, então alguns livros foram deixados lá." "Tudo bem", disse o imperador. "Basta enviar o que você tiver." Eles ficaram em silêncio absoluto depois disso, e Liang Yuan foi levado de volta à mansão Ping-He. Observando a carruagem do imperador Ming recuar da distância, Liang Yuan cerrou os olhos e riu antes de se virar e voltar para a mansão. Cheng Zeng não voltou para sua mansão até o anoitecer. Depois de tirar as roupas que usava na clínica Xuan Su durante o dia e vestir as roupas largas que costumava usar, ele voltou ao seu estado débil habitual. O jantar foi preparado pessoalmente por Liang Yuan, como sempre. 4 pratos, incluindo uma sopa, que eram simples, mas saborosos. E era romântico com a luz de velas. Depois do jantar, as servas arrumaram a mesa e Liang Yuan voltou a se ocupar. De acordo com as pessoas próximas ao estudioso, uma mulher o contatava muitas vezes antes dele morrer. Xing Yuan trouxe alguém para a mansão para identificar essa mulher e ele apenas me informou que a mulher era a serva de Gao Wan. O assassinato de Zhao Pinting ainda não havia sido resolvido e agora todas as evidências indicavam que Gao Wan estava envolvida. Cheng Zeng não ficou surpreso ao dizer: "Vamos esperar, o resultado vai chegar até nós em breve." Nem Liang Yuan ou Cheng Zeng foi convencido pela constatação atual. Eles sabiam que algumas pessoas estavam tentando manipular a investigação do assassinato, e eles apenas continuaram, então não foi uma surpresa que isso levaria a H1 eventualmente. Não conseguindo enquadrar Liang Yuan, eles tiveram que encontrar um bode expiatório para cobrir sua própria trilha. Ponderando por um tempo, Liang Yuan disse: "Não podemos deixar Gao Wan morrer por enquanto." Cheng Zeng olhou para Liang Yuan, as sobrancelhas levantadas, dizendo: "Por quê? Você sente por ela agora?" "Claro que não." Liang Yuan não pode deixar de sorrir, dizendo: "Esta mansão está sendo vigiada a cada segundo, e embora não saibamos quem está manipulando Gao Wan, mantê-la viva é uma contenção para alguma força, por isso não podemos deixá-la morrer agora." Cheng Zeng certamente havia descoberto isso sozinho, mas ele não suportava ouvir Liang Yuan mencionar o nome de outra pessoa, e muito menos o nome de uma mulher. Como Cheng Zeng havia dito, a verdade chegou até eles muito em breve. No dia seguinte, um servo chegou para relatar que a serva de Zhao Pinting havia se suicidado. Uma declaração de confissão foi encontrada ao lado de seu corpo, na qual ela confessou ter envenenado Zhao Pinting e tentado enquadrar Liang Yuan, segundo seu comunicado. Ela matou Zhao Pinting porque odiava sua senhora, que a abusava há muito tempo e até deixava o estudioso molestá-la. Ela tentou enquadrar Liang Yuan para que ela pudesse sair ilesa do assassinato. Liang Yuan anulou a declaração de confissão que foi entregue pelo servo e suspirou. Com certeza eles fizeram de alguém um bode expiatório. No entanto, por que eles escolheram a serva de Zhao Pinting em vez de Gao Wan? Sentindo a perplexidade de Li, Cheng Zeng explicou:
Há alguns dias disse aos meus servos para espalhar as notícias falsas, dizendo que a serva queria me ver. Liang Wan subitamente foi iluminado. Chen Zeng sabia desde o início que a mente por trás disso queria fazer de Gao Un um bode expiatório, e ele também sabia que Gao Un não poderia morrer naquele momento, então enviou intencionalmente uma mensagem enganosa para fazer com que acreditassem que a serva tinha a intenção de traí-los. Temendo que a serva os denunciasse, eles não tiveram outra escolha a não ser abandonar o plano original de transformar Gao Un no bode expiatório e substituí-la pela serva. Eles silenciaram a serva, matando-a. No entanto, Gao Un estava segura por enquanto. Vou verificar Gao Un. Liang Wan levantou-se como disse. Eu acho que posso encontrar algumas pistas dela. Eu vou com você, disse Chen Zeng. Eles sabiam que alguém estava por trás disso tudo, mas não sabiam quem era essa pessoa. Portanto, eles seguiriam qualquer liderança que tivessem. Gao Un estava de castigo no pátio Lily estes dias, então ela não podia ir a outro lugar. Depois que soube da serva de que o verdadeiro assassino havia se suicidado, a raiva que ela vinha há dias reprimindo irrompeu de repente. Ela exalou sua raiva em suas servas, batendo em qualquer um ao seu alcance brutalmente. Todas as servas serviram silêncio por medo, apesar de se sentirem ofendidas e engadas. A voz do eunuco Su veio de fora. Sua Alteza chegou. Gao Un escondeu seu temperamento violento em um instante e ergueu um olhar magro diante do espelho antes de sair para cumprimentar Mestre Pinheiro. Sua Alteza deve estar aqui para confortar-me. Ao pensar nisso, ela sentiu que Liang Wan realmente tinha feito um favor, fazendo com que Mestre Pinheiro tivesse pena dela. Gao Un abriu a porta com alegria, mas o sorriso em seu rosto congelou quando viu Liang Wan apoiando Chen Zeng caminhar em sua direção. No segundo seguinte, no entanto, Gao Un avançou sorrindo. Sua Alteza, consorte Li. Mesmo que ela também cumprimentasse o consorte, seu olhar nunca foi desviado do rosto de Cheng. Embora Cheng fosse fraco, seu rosto era incomparavelmente encantador. Gao Un a incluiu Chen Zeng e Liang Wan no salão e ela ficou ao lado deles. Depois de um tempo, ela começou a chorar, o que a fez parecer lamentável. Gao Un achou que chamaria a atenção de Cheng, mas Cheng não perguntou por que ela estava chorando. Em vez disso, ele disse: "O assassino que matou Zhao Pingting se suicidou, mas há algo que eu não consigo entender. Senhora Un, você pode me explicar?" Chen Zeng estava questionando em um tom sério. Gao Un ficou surpresa de que Chen Zeng não estivesse aqui para confortá-la, mas sim para interrogá-la como se ela fosse culpada. Ela se defendeu com um tom ofendido, apressadamente. "Desde que o assassino se suicidou, isso indica que sou inocente. Por que você ainda está fazendo isso comigo, Alteza?" Ela olhou para Liang Wan ao dizer isso, tentando atribuir a culpa a Li. Ela acreditava que ele deveria ter dito alguma coisa a Mestre Pinheiro, o que causou um mal-entendido. Liang Wan notou o olhar ressentido de Gao Un e sabia o que ela estava pensando, mas não se importou. Por meio de nossa investigação, Sua Alteza descobriu que sua serva havia entrado em contato com o estudioso com frequência antes dele morrer. Senhora Un, você sabe por quê? De um tom sério, Liang Wan disse. Assim que terminou de falar, a serva se ajoelhou de repente antes que Senhora Un pudesse reagir, dizendo: "Sua Alteza, por favor, tenha piedade de mim. Eu só segui a ordem da Senhora Un para discutir algo com o estudioso. Nunca foi minha intenção matar a Senhora Ting." "Senhora Un, você o que diz?" Liang Wan olhou para Gao Un e esperava sua próxima apresentação. Gao Un não esperava que sua serva a traísse tão facilmente. Ela não teve escolha a não ser confessar. "Enviei minha serva para encontrar aquele estudioso, mas não tinha intenção de matar a Senhora Ting. Eu só queria encontrar alguma influência sobre ela para fazê-la parar de segurar problemas no livro de contas." "Quando e como você descobriu o caso de Zhao Pingting e o estudioso?" Liang Wan deixou de lado o problema da conta no momento, porque era mais importante descobrir quem tinha derramado os feijões para Gao Un. No entanto, Gao Un também não sabia a resposta para esta pergunta. Depois de hesitar por um longo tempo, ela finalmente disse:
Soube sobre seu caso quando ela assumiu o livro de contas, mas não me lembro de como obtive essa informação. Gao-un lembrava vagamente que alguém tinha mencionado isso uma vez, mas não se lembrava de quem era essa pessoa.